Olá, meu nome é João Pedro e essa apresentação do resumo do meu trabalho de PIBIC, avaliação de sistemas solares utilizados no protótipo solar Decathlon Europe através da nova ferramenta CMT-Tool. Tá? Sempre que a gente fala de tecnologia, elas são desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo e é natural que com isso elas sejam mais barateadas e mais difundidas. Então isso não foi diferente com os sistemas fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos que estão cada vez mais presentes no meio urbano. Então, sabendo disso, a indústria da construção tem cada vez mais adotado os módulos fotovoltaicos como um elemento constitucional integral da construção. Sabendo disso, o nosso trabalho ele visa avaliar os projetos da competição Solar Decathlon Europe de 2014 e 2019. Nós avaliamos todos os 31 protótipos com o objetivo de entender quais são as soluções mais eficientes de integração fotovoltaica num conjunto arquitetônico. Para isso, o CMT-Tool foi a nossa ferramenta de análise de projetos e o nosso objetivo aqui são os resultados gráficos, mas eu vou falar disso mais para frente. Então, bom, o CMT-Tool começa com a gente coletando as informações principais, são essas da imagem, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas depois que a gente coleta todas essas informações, elas são passadas para uma planilha, no caso, nessa imagem, na mais de cima, e depois que a gente avalia todos esses projetos, a gente avalia todos os critérios, cada seção, utilita firmitas e venustas, vão ter uma pontuação delas e tal, e vão gerar uma categoria. Eu não vou entrar tanto nisso, porque na verdade isso é o trabalho da minha colega, Caroline Tanabe. Então, a gente vai se prender mais aqui neste trabalho nas categorias finais de cada um dos projetos em cada uma das sessões. Na imagem central, a gente tem as categorias da edição de 2014 e na mais de baixo de 2019. Então, para produzir esses resultados, já com essas categorizações, como que acontece? Nós desenvolvemos esse triângulo que se repete internamente e cada um desses triângulos, na imagem da esquerda, eles representam uma categoria, A, B ou C, sendo A mais externa, B a central e a C a mais interna. Aqui a gente tem um exemplo hipotético de o que seria o melhor resultado possível que a gente poderia conseguir um projeto hipotético pontuando A em todas as categorias e um projeto pontuando categoria C em todas as seções também. E à direita a gente tem um exemplo de preenchimento para gerar os resultados de um projeto hipotético, utilizando como se tivesse na categoria utilitas a categoria A, na firmitas categoria B e na seção de venuscas categoria C. Entendendo isso, a gente produziu os resultados de todos os 31 projetos com essas categorias da imagem. E, bom, os nossos resultados foram esses. À esquerda, os protótipos da Solar Decathlon Europe de 2014 e à direita de 2019. E depois disso, a gente sobrepôs todos os resultados para compreender as tendências de avaliação de projetos e quais que são os direcionamentos que estão melhor sendo integrados nos projetos. Então, a gente tem aqui as avaliações de BIPV e BAPV, é uma definição longa, então isso fica para o relatório final, mas há uma diferença. Então, a gente consegue perceber nos resultados que os BIPVs, eles tendem, de uma maneira geral, a ocupar de forma mais inteira os triângulos, né? Tanto na edição 2014 quanto na 19. Enquanto os BIPVs, eles ficam mais nessa região central. É interessante também notar que ambos BIPV e BAPV, eles tendem a ter uma mancha de cor maior quando se trata da seção firmitas, indicando, então, para a gente que essa é a seção que está sendo mais bem produzida e avaliada. Também é interessante notar que os projetos BIPV, eles sempre estão no final da folha, no caso de 2014, 8 últimos, e no caso de 2019, os 3 últimos, que os projetos BIPVs, olhando rapidamente, eles tendem, de uma maneira geral, a ocupar uma área maior de todo o espectro de avaliação, ou seja, eles estão sendo mais bem avaliados de fato, enquanto os BAPVs não. Então, é basicamente isso. Obrigado.